Olá, eu sou Elda e hoje eu vou falar de um assunto bem interessante para quem tem criança pequena, por volta dos 2, 4 anos, que é sobre a birra. E aí, certa vez, eu estava passando no shopping, eu fui comprar um presente para um amigo do meu filho mais novo, e aí, entrando na loja de brinquedos para ver lá uma promoção, eu me deparei com um diálogo de uma mãe e uma filha. A menina queria porque queria que a mãe comprasse uma Baby Alive, uma boneca, e a mãe dizendo que não tinha dinheiro, que não era naquele momento, que ela tinha que esperar, e a menina dizendo que queria porque queria, que queria naquela hora. E a mãe explicava, e aí não tinha jeito. Até que a menina lá agarrada com a boneca. E a mãe foi e tirou a boneca da menina, e na hora que ela fez isso, não deu outra. A menina se jogou no chão, começou a gritar, dizer eu quero, eu quero. E ela se debatia no chão e a mãe já visivelmente constrangida, né? Porque nessa hora ela chama a atenção. A menina chamou a atenção de todos que estavam ali naquela loja. A minha atenção ela já tinha chamado antes, porque eu já estava pensando como é que se desenrolaria aquela cena, né? E aí não deu outra, foi aquilo mesmo que eu estava prevendo. A mãe pegou a menina no colo, só que ela estava tão transtornada que ela batia na mãe, dava chutes, e assim a mãe saiu da loja, e eu não sei como que se desenrolou essa história. Mas isso é uma cena comum, né, em crianças entre 2 e 4 anos, né? E é a famosa birra. Mas como agir diante de uma situação dessa? E por que que acontecem essas birras, essas cenas, né? Esses contratempos, esses descontroles com as crianças? Vamos lá. Por que que as birras acontecem? Quando a criança ela é pequenininha, ela e o mundo é uma coisa só, ela é o mundo. Ela ainda não se percebe como uma individualidade. Por isso ela tem dificuldade de compartilhar os brinquedos com o amiguinho, porque ela não se percebe como um eu, então ela não pode perceber o eu do outro. Então ela não sabe compartilhar, ela não compartilha por um egoísmo, esse egoísmo que muitas vezes, né, os pais eles falam, ele é egoísta, não sabe dividir, mas na verdade ele é o mundo, aquela colher de pau com que ele está brincando, ou aquele carrinho, ele faz parte dele também, ele é tudo aquilo. Então por isso eles têm dificuldade em compartilhar. Quando eles aprendem a andar, né, e aí começam a desenvolver a fala, começa a nascer então essa percepção do outro. E aí começa a surgir o primeiro lampejozinho de simpatia e antipatia. E é por essa fase que a criança começa a dizer não. E ela diz não para tudo que você diz para ela fazer, né? Então, não para um lado, não. Vai querer fazer algo, ela não. E é na antipatia que eu me afasto, que eu me separo, que eu me percebo, que eu consigo perceber, que eu consigo examinar, avaliar. Na simpatia, eu estou entregue, estou relaxada, estou envolvida. Então, essas são as qualidades da simpatia. Então, o não, ele traz essa condição de afastamento, de separação. E aí, em volta, em meio a tantos nãos, uma hora essa criança se percebe como um eu, como uma individualidade, né? É o primeiro lampejinho de eu que aparece na criança. E aí, a partir disso, ela já não é mais o mundo, ela agora está no mundo. E ela começa a se referir a ela mesma como eu quero isso, eu quero aquilo. E na hora que ela se percebe como um eu, ela vai querer se impor como uma individualidade no mundo. Uma individualidade que está chegando. E dependendo de quão forte, de quanta potência tenha esse eu, né, vai ser o tamanho da birra, a proporção da birra
que essa criança vai externar. Então, ela vai dizer não normalmente. Quando é que as birras acontecem? Quando a criança é contrariada. Quando ela quer alguma coisa e a mãe diz que ela não vai poder ter. Então, ela vai querer se jogar e fazer de tudo que ela puder para ter aquilo, o objeto do desejo dela. Então, como esse cérebro que é racional, que julga, que pondera, ainda não está desenvolvido na criança, assim como o cérebro também que tem relação, que se relaciona com as emoções. Então, a criança, ela vivencia tudo com o corpo dela. E aí, quando ela se contraria, ela vai externalizar aquilo. Então, dependendo do tamanho da frustração da criança, quanto mais forte a frustração, maior a birra. Então, não é uma falta de educação, né? A gente já sentiu, quem já não desejou uma coisa e não pôde ter, e aí é frustrante, dá um sentimento, não é legal, às vezes dá raiva, dá uma tristeza. Então, a gente sabe que não é um sentimento que dá para lidar assim tranquilamente, né? Então, mexe com a gente, que já consegue ponderar, que já consegue se controlar, mexe com a criança também. A diferença é que ela vive tudo no corpo e ela não consegue se controlar ainda. E como esse eu está chegando, essa individualidadezinha, essa percepção de si mesmo está chegando, é que a criança não tem controle mesmo. Então, ela vai externalizar naqueles ataques que a gente não quer, né, ver na criança. E aí, não é porque os ataques de birra, né, são algo natural, é inerente à criança, ela precisa passar por isso, né? Depende muito. Tem criança que fica amuada lá no canto, fecha a cara e tudo bem. Tem criança que vai espernear e tem criança que vai jogar tudo, vai quebrar, vai te bater, vai puxar o cabelo. E aí não é porque você entende que isso faz parte do desenvolvimento dela que você vai permitir que ela quebre tudo, puxe seu cabelo, lhe bata, né? Então você não vai permitir isso, porque se você permite, isso é um sentimento que nasce na criança, né? Essa frustração, ela não está podendo ter aquilo, o objeto do desejo dela. E aí, se você permite que ela quebre, bata, enfim, esperneie, grite, faça o que for, machuque o outro ou quebre os objetos, ela vai crescer fazendo isso. Então, o que fazer? Né? Uma das coisas, a coisa mais importante que é legal considerar é você ser coerente. Né? Ela pode quebrar as coisas? Não, então não vai deixar. Se precisar conter a criança, a gente segura a criança, dependendo de onde ela estiver. Se ela estiver num local bem amplo e está se jogando no chão, ela não vai se machucar, ela vai gritar, bater ali, fazer aquilo, mas é com ela mesma, ela não está quebrando nada, ela só está extravasando aquilo no corpo dela, tudo bem, se ela não vai se machucar, se são só os olhares das outras pessoas, né? Problema, uma hora essa criança, depois que ela extravasar aquilo, aquele sentimento, ela vai se recompor. E normalmente depois de uns ataques de birra, a criança vem toda carinhosa para o adulto e é importante que ela seja acolhida, né? Mas se essa criança ela tá batendo, puxando o cabelo, jogando as coisas, você tira ela dessa situação. Tira, ela vai sair esperneando, você pode dar um banho, ou você tira, simplesmente vai para outro ambiente e ela vai acordar, ou pode segurar os bracinhos dela, as pernas e carinhosamente, claro que nesse momento exige da gente uma paciência, né? E uma presença de eu também grande, né? Para não se envolver naquele sentimento que a criança está externalizando e agir com calma, com tranquilidade. Se você puder cantar nessa hora, cantarolar uma musiquinha, melhor ainda. Se não, falar, olha, eu entendo que você está frustrado e tudo bem, vai passar, a frustração vai passar. E segura a criança, não deixa ela te bater. E aí, por quê? Isso não não dá, né, para a criança crescer achando que
por um sentimento de frustração, ou seja lá qual o sentimento que ela esteja sentindo, que ela vai poder sair batendo e quebrando tudo, né? Então, ter coerência nessas horas é um bom começo. É importante que você mantenha o seu não, porque você não falou não à toa, aleatoriamente, né? Você falou não por uma razão, você teve uma razão para dar aquele não. Então não é porque a criança se jogou no chão, começou a ter um ataque de birra, que você vai voltar atrás para ela parar. Porque senão aí, primeiro, vai prejudicar a criança porque você não dá a chance dela viver esse sentimento de frustração também. É importante para a criança viver o sentimento de frustração, porque nem tudo que eu quero no mundo eu tenho, eu posso ter, tem coisa que eu tenho que esperar. Tem coisa que eu não vou poder ter agora, eu vou poder ter daqui a alguns anos. E eu vou ter que aprender a lidar com esse sentimento da espera, com o sentimento de que eu não posso ter aquilo. É importante que a criança vivencie isso, para que ela se desenvolva, cresça com saúde no corpo físico e animicamente também, sabendo ter controle das suas emoções. E é de pequenininho que isso vem, ela começa a aprender desde pequenininho. Então, é importante que você disse não, agora sustenta o teu não, porque vai fazer bem para a tua criança, mesmo que ela passe por aquele choro, por aquele descontrole emocional que é a birra. Também é importante em alguns momentos essa criança poder dizer o não dela também e ser aceito, né? Não é porque ela é pequenininha que ela também não vai poder dizer não. Então tem que ter um balanço aí, porque a gente vive num mundo dual, nós temos o sim e temos o não. Hoje eu vejo muitas pessoas falando não, a gente não é para dizer não para a criança, a gente tem que criar com o sim, pelo positivo, mostrando o lado positivo. Sim, o não ele também é positivo nesse aspecto, né? Dizer não para a criança faz parte disso também. Ela precisa dizer não, mas ela precisa ouvir não também, para aprender a lidar com isso. Então, como você faz quando seu filho ou sua filha entra num ataque de birra? Como você age? E você diz não para o seu filho? Deixa aí nos comentários. Se tiver alguma pergunta também, sugestão para eu gravar vídeos sobre assuntos, temas que é do seu interesse, pode deixar aí, é um prazer te atender. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha. Se você gostou, deixa seu like, que você me ajuda também. Muito grata e até a próxima. Tchau!